Aleluia, glória a Deus. Ainda de pé, Êxodo capítulo 20. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero dar um trabalho de casa para a nossa jovem Vitória. O Portas Abertas tem alguns vídeos que relatam situações semelhantes à que a gente viveu agora, de pessoas que estavam numa situação dramática e às vezes pessoas em outro país sentiram de orar por aquela situação e a pessoa compartilha. Então vou deixar de trabalho de casa que a Vitória encontre alguns vídeos desses e depois passa, já que ele está falando contigo, aí para o diácono José Paulo, para ele passar para toda a igreja, no grupo da igreja. Ela vai te passar o link, espero que você ache, mas você é esperto, você vai achar. E o diácono José Paulo vai divulgar para toda a igreja, porque há muitos testemunhos, irmãos, de acontecer isso que o diácono Valquir compartilhava, de pessoas estarem orando num lugar por pessoas que sequer conhecem, a pessoa em outro lugar recebeu um livramento de Deus, e nós cremos nisso, irmãos, porque alguém até diz que o livro de Atos dos Apóstolos não deveria se chamar Atos dos Apóstolos, mas deveria se chamar Atos do Espírito Santo, que o Espírito Santo é que conduz a igreja. A igreja não é do pastor, a igreja não é do bispo, eu sou um simples mordomo aqui, administrando o que o Senhor me concede, a igreja é de Cristo. No momento que a igreja deixa de ser de Cristo, ela perde o seu propósito, a sua função. Então, a igreja é de Cristo, e Cristo se move na sua igreja por intermédio do seu Espírito. Então, combinado? Êxodo, capítulo 20, vamos ler versículos 1 a 17, há um título dado aqui, os 10 mandamentos, diz assim: deixa marcado para não perder, Êxodo capítulo 20, versículos 1 a 17, diz assim a santa palavra do Senhor. E Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa, no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrará diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Feche seus olhos, vamos orar. Pai amado e bendito, louvado seja o teu nome, Senhor, porque a tua palavra é perfeita, Senhor. Não há sombra, não há dúvida, não há nada que não seja útil para a nossa edificação, para o nosso crescimento. E assim eu te peço que no poder do teu Santo Espírito, que se move entre nós, que nos direciona, que o Senhor fale aos corações nessa noite, que o Senhor nos faça, que o Senhor abra, como diz o salmista, abra os nossos olhos para vermos as maravilhas da tua lei, abra os nossos olhos para contemplarmos a grandeza dos teus mandamentos. Senhor, em nome de Jesus, que saiamos aqui dessa noite impactados pela tua presença e pela tua palavra, Senhor, e também amando mais essa palavra bendita que nos alcançou, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Eu não sou muito de compartilhar esse tipo de situação que farei agora, mas creio que hoje é propício.
Estamos falando sobre evangelização na escola dominical. E, amados irmãos, para nós evangelizarmos, em algumas situações é demandado de nós uma certa dose de ousadia. Eu quero compartilhar algo que aconteceu comigo essa semana. Não foi nada de tão ousado, mas eu fui um pouco, ousado. Não muito, mas suficientemente para poder ter tomado um fora e não tomei, e se travou ali uma conversa que foi interessante. Eu estava num lugar comprando algo, uma barraquinha, para minha casa, sozinho, e aí tinha uma senhora vendedora sentada no banco, assistindo no seu celular um programa de filosofia, que eu gosto de, já assisti alguns episódios, e eu vi naquilo ali um gancho, irmão. Eu vi o melão, vi a melancia, vi o celular passando o programa, eu falei, aqui. E aí, pensei, falo, não falo, e falei... Aí eu falei, me perdoa, perguntei as coisas lá da barraquinha, falei assim, me perdoa a intromissão, assim, ficar olhando o que você estava vendo no teu celular, né? Mas eu conheço esse programa, ele é muito interessante, sobre filosofia, que não sei o quê. Ela falou, que não sei o quê. Aí começou a conversar, aí começou a falar, e logo entrou a oportunidade de eu falar do Evangelho, falar alguma coisa de Cristo. Ela falou que foi da igreja, que se afastou, e que tinha um certo ressentimento em relação a coisas que ela viu na igreja, que entristeceram. Eu falei, mas não é assim, tem pessoas... Eu conheço muitas pessoas, não me identifiquei como pastor, porque antes de ser pastor, eu sou cristão, irmãos. Então, o mais importante é me identificar como alguém que serve a Cristo, como discípulo de Cristo, e depois, se for o caso, eu me identifico como pastor. Então, falei com ela, falei de Jesus, e falei algo do Evangelho, e a gente travou uma conversa amigável ali, uma conversa interessante, e ela me falou algumas coisas, e ela falou que a igreja cerceia muitas pessoas, que fica obrigando as pessoas a fazerem as coisas, que coíbe as pessoas, e por causa do medo as pessoas passam a fazer as coisas para a igreja, que não sei o quê, e que não deve ser assim. E aí a barraquinha tinha uma lona em cima, e o tempo estava bem fechado, ameaçando chover. E aí me deu aquela inspiração, sabe, que quando o Espírito Santo te dá assim na hora. E aí eu falei, não, mas há algumas regras que são colocadas por Deus na sua palavra, ou mesmo pela igreja, são para nos proteger. Por exemplo, vai começar a chover agora. Se a gente, você pode falar que essa lona que está aqui protegendo a sua barraca, ela está te atrapalhando de receber a chuva. Você pode falar assim, tá vendo? Se não tivesse essa lona, eu poderia estar aqui desfrutando da água da chuva, tá sendo molhado pela chuva. Mas eu não quero ficar molhado. Eu estava vestido, estava até com documentos em mãos, não podia molhar. Eu falei, então eu quero ficar embaixo da lona, porque a lona está me protegendo da chuva me pegar, porque eu não quero que a chuva me pegue. E a lei de Deus, a palavra de Deus, e algumas coisas, regras que são colocadas na igreja, na vida do povo de Deus, são como cercas que te protegem de cair no abismo. Não é que Deus quer te limitar e Deus quer te coibir, Deus quer ficar com medo. Você vai ter medo, Silva, se você fizer isso, vai vir um raio na tua cabeça. Não é isso. É que Deus é um pai amoroso, e o pai zeloso disciplina o filho a quem ama, diz a palavra. E por vezes Deus coloca cercas de amor para nos evitar de passar para onde nós seremos talvez até destruídos. E aí começou a chover de fato, e a gente foi para baixo da lona, e a gente ficou protegido da chuva, tá vendo? Aqui é uma restrição, se não tivesse essa lona, a gente estaria livre para pegar chuva, mas a chuva não seria bom, a gente ia ficar resfriado e tudo. E assim é, meus irmãos, a lei de Deus. Eu estou usando essa situação que eu vivi essa semana, e eu espero estar ali outra vez. Ela falou, assiste o vídeo tal. Eu falei, assista. Eu falei, mas você assista. Você conhece o filósofo Jonas Madureira? Ele é meu professor no seminário, um homem muito culto, muito inteligente. Ele tem vídeos. Aí passei o vídeo, ela já procurou na hora, já achou lá. Falei, então assista ele é um cristão, um homem de Deus. Eu nem falei que ele é pastor, porque eu senti que ela estava meio reativo. Mas falei a verdade, ele é um filósofo, é um homem de Deus, tem muito conteúdo e tem vídeos falando sobre questões da filosofia, sobre uma ótica cristã. E ela já entrou na mesma hora, espero que ela assista. E eu falei que assistiu o que ela me pediu para assistir, eu assisti de fato, irmãos, eu espero voltar lá e falar para ela isso. Mas o que eu quero usar dessa situação é o seguinte, Deus coloca lonas sobre a nossa cabeça para que a chuva não venha nos alcançar. Deus coloca cercas ao redor de nós para que nós não caiamos no abismo. Aí é uma ilustração mesmo, que eu vi há muito tempo atrás, um homem falou que viu um quadro em que tinha um homem num cavalo e parecia que o homem estava em alta velocidade e tinha um jovem, um bem jovem, adolescente, que estava assim, e um homem rude, um homem bruto assim, em cima de um cavalo, e aquele homem estava com um laço, tipo de laçar gado,
E aquele homem estava laçando, era um quadro, não era filme, então estava parado. O quadro refletia um homem em cima de um cavalo, parecia que ele estava em velocidade, laçando um menino, um jovem. E aí o homem viu aquilo ali, que absurdo, como um homem pode laçar uma criança? Uma criança não é um boi, que crueldade fazer isso com uma criança. E aí veio a outra informação que é mais chocante ainda, aquele homem sobre o cavalo é o pai daquela criança. E talvez você pense, meu Deus, mas que pai é esse que arrasta o seu filho de cima de um cavalo, trazendo ele num laço? Mas aí vem a explicação do quadro. Aquele rapaz, aquela criança, aquele jovenzinho, estava prestes a cair num abismo. Seu pai veio correndo num cavalo e o enlaçou, como ele fazia com gado, para o livrar da morte. Aí arrastou o seu filho, ele deve ter se arranhado, deve ter se machucado, mas melhor do que ele perder a sua vida. E por vezes Deus faz isso conosco. Deus coloca lonas sobre a nossa cabeça para que a chuva não nos molhe. Deus coloca cercas para que a gente não caia no abismo. E às vezes, como esse pai do quadro que eu ilustrei aqui, Deus de certa forma joga um laço e nos tira da beira do abismo para que nós não sejamos destruídos. Louvado seja Deus por isso. E eu estou usando isso como introdução porque, se Deus permitir, semana que vem eu retomarei a exposição sobre a Epístola de Paulo aos Gálatas. Uma carta maravilhosa que eu comecei a expor aqui, interrompi agora desse período, né, da chegada da Raquel, espero voltar. Mas antes ainda eu falei aqui sobre a graça de Deus no Antigo Testamento. Essa pregação está no nosso canal do YouTube, você pode ouvir novamente, falando de Oséias capítulo 11, e mostrando que a graça de Deus existe no Novo Testamento, mas também no Antigo, e mostrei vários episódios no Antigo Testamento que você vê evidente a graça de Deus sobre o seu povo. E hoje eu quero, com a graça de Deus, falar de um outro tema muito importante, antes de nós retomarmos a nossa exposição na carta, a Epístola de Paulo aos Gálatas, que é a beleza da lei. O tema dessa mensagem, eu passei para o Vitor aí, não sei se ele pegou, que eu passei já meio em cima, a beleza da lei e o caráter do rei. Que a lei de Deus, ela é bela, irmãos. A lei de Deus, ela é linda, e ela não se encerrou em Malaquias. A lei de Deus, ela tem efeitos para nós até hoje. Existem aspectos que nós devemos observar, existem coisas que foram cumpridas em Cristo, mas existem princípios que valem para nós até hoje. A lei de Deus, em alguns aspectos, como nós vamos ver, foi até ampliada por Jesus, ou Jesus foi no espírito da lei e trouxe a coisa, por exemplo, quando ele fala do adultério, que ele tirou a questão do adultério e do simples ato, não adulterarás, então não terás relação com uma mulher que não seja a sua, e ele trouxe isso para o âmbito do coração. Quando você deseja uma mulher que não é a sua, no seu coração você já adulterou com ela. Então Jesus valida a lei e vai ampliar de certa medida. Então a lei de Deus é perfeita. O Salmo 19, que é aquele salmo que fala da criação, os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento anuncia as obras de suas mãos, um dia discursa outro dia, de uma linguagem muito poética. Nos primeiros capítulos, os primeiros versículos, falando da criação de Deus, da revelação geral de Deus na natureza, a partir do versículo 7 fala da lei de Deus. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, os mandamentos do Senhor são límpidos, os preceitos do Senhor são maravilhosos para a nossa alma. Então a lei de Deus é maravilhosa, e hoje, com a graça de Deus, eu quero que a gente medite de forma bem sucinta, porque o tempo não permite, né? Isso aqui dá para fazer uma série de pregações só sobre os 10 mandamentos, mas meditar um pouquinho na beleza dos mandamentos de Deus, especialmente aqui do decálogo dos 10 mandamentos, e nos capítulos seguintes de Êxodo, Deus amplia um pouco, aplica esses 10 mandamentos com outros mandamentos na vida do seu povo. Voltando um pouco ao que eu falei na escola dominical, ainda na introdução dessa mensagem, no capítulo 19, eu falei na aula da escola dominical, Deus levou o povo, tirou o povo de Israel do Egito, levou, atravessou o Mar Vermelho, levou para o deserto, andou no deserto o povo e chegou ao Monte Sinai, e lá Deus faz uma aliança com o seu povo, e é o capítulo 19, vai lá em Êxodo 19, Êxodo 19, 3. Logo Moisés subiu ao monte, é o Monte Sinai, para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó, e declare aos israelitas: vocês viram o que fiz ao Egito, e como os transportei sobre asas de águias, e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha,
vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Então Deus faz uma aliança com o povo de Israel e fala: olha, eu livrei vocês do Egito para vocês serem um povo diferente, viverem de modo diferente, serem um tesouro pessoal, a terra é toda minha, mas vocês são propriedade particular, exclusiva de Deus. E nós podemos aplicar isso a nós como igreja hoje, irmãos, como Pedro faz lá em 1 de Pedro 2, versículos 9 e 10, que eu falei na escola dominical também. Pois nós fomos resgatados do império das trevas, Cristo foi e nos desarraigou, nos arrancou das garras de Satanás, nos arrancou do mundo, nos arrancou do domínio do nosso pecado e nos trouxe, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, e nós fomos, assim como os israelitas, foram libertos do poder de Faraó no Egito e levados para o deserto rumo à terra prometida. Nós fomos libertos do poder de Satanás, nós fomos libertos do domínio do diabo, do mundo e da carne, e fomos transportados para o deserto para caminharmos juntos como igreja, como povo de Deus, rumo a Canaã celestial, e um dia chegaremos lá, amém? E assim como fez com os israelitas, Deus nos chama a viver uma vida diferente dos demais. E aí, falar mais uma vez, da aula da escola dominical de domingo passado, eu falei sobre isso, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Deus nos chama a ser um povo santo, um povo separado. Não seremos perfeitos, pois somos falhos ainda, não nessa vida alcançaremos perfeição, mas Deus me chama, Deus te chama a sermos santos, separados desse mundo, e assim glorificarmos ao nosso Deus, ao nosso Senhor. E aqui nos 10 mandamentos nós vemos, irmãos, como é bela a lei de Deus, e ela como reflete o caráter do rei. Que eu li aqui que toda a terra é do Senhor, Ele é o Rei dos reis, e a lei de Deus reflete o seu caráter santo e maravilhoso. E aí eu quero, irmãos, nesses capítulos, fazer uma breve apanhado aqui, porque no capítulo 20 nós temos os 10 mandamentos, e depois até o capítulo 23 de Êxodo, é o chamado livro da aliança. Deus começa a falar algumas leis, que como se fosse um desdobramento dos 10 mandamentos. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos nessa noite, e a gente pensar o quão importante é observarmos isso para a nossa vida hoje como igreja, e quanta diferença faz na sociedade os crentes viverem de acordo com os padrões de Deus. E eu creio que isso pode nos ajudar a amar mais a lei de Deus, e entender que quando a gente voltar lá para Gálatas, Paulo não está falando que a gente deve rejeitar a lei de Deus, mas a gente deve rejeitar o que os judaizantes estavam fazendo, de querer a salvação por intermédio da guarda da lei. Mas vamos voltar aqui, só mais uma observação, irmãos, não posso deixar de falar isso. Quando eu preguei sobre Apocalipse capítulo 12, aquela visão do dragão, que é Satanás, a antiga serpente, tentando devorar o filho da mulher, depois perseguindo a mulher, há uma fala muito semelhante à que eu li aqui em Êxodo 19, mostrando que assim como Deus transportou sobre asas de águias o povo de Israel no deserto, Deus hoje transporta, Deus hoje guarda, livra a sua igreja da ação do dragão, que é o diabo e a antiga serpente. Louvado seja Deus. Ele nos protege, irmãos, Ele nos guarda, Ele nos livra de todo o mal. Porque o diabo, como eu falei quando expus esse texto de Apocalipse 12, ele nos odeia, irmãos. O diabo te odeia, não tem como falar de outra forma. Ele tem raiva de nos ver aqui concentrados ouvindo a palavra de Deus. Ele fica com muita raiva quando você vê você dobrando seus joelhos, talvez ouvindo a oração da segunda-feira, amanhã de manhã, você ouvindo a oração, orando junto com os irmãos, depois fazendo a sua oração pessoal, você lendo a sua Bíblia, ele fica com muita raiva. Mas o que vemos aqui em Êxodo 19, lá em Apocalipse 12, é que o Senhor, Ele nos protege, Deus nos guarda, Deus nos livra dos intentos malignos do diabo. Mas vamos voltar aqui a Êxodo 20, uma rápida passada pelos 10 mandamentos. O primeiro mandamento e o segundo dizem que nós devemos ter Deus como o único Deus. Olha o que diz o verso 2 de Êxodo 20: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Então hoje a gente poderia falar assim, Deus falar para nós: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te livrou das garras do diabo, do mundo e da carne, te transportou para o reino de Deus. Louvado seja Deus. E o que esse Deus que nos salvou, nos alcançou, tem a nos dizer? Primeiro, nós já lemos, versículo 3, é o primeiro mandamento: não terás outros deuses além de mim. Segundo mandamento: não farás para ti nenhum ídolo,
nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Então, o primeiro e o segundo mandamento nos mostram que nós devemos ter Deus como o único Senhor das nossas vidas. E se por acaso alguém aqui que está na igreja ou ouve essa transmissão, ou mesmo ouve uma gravação, tem ainda um ídolozinho do lar, talvez uma imagenzinha, mas aqui é só uma referência, não é adoração, é veneração. Eu só estou me lembrando de uma pessoa boa que foi no passado. Se desfaça disso. Não tenha nenhuma competição, porque para Deus não há competidores. Eu lembro que muitos anos atrás eu evangelizava um colega de trabalho, e eu falava com ele, e esse colega é católico, meio não praticante, assim, e ele falava, a gente conversando sobre o evangelho, sobre Jesus, e ele falava, se eu posso pedir para vários, se eu posso pedir para o santo tal, para a santa tal, e para Jesus, por que eu vou pedir para um só? É inteligente até a pergunta dele, né? Racionalmente inteligente, mas acho que ele não entende nada do que o evangelho nos ensina. Eu falei, mas o problema é que só existe um que pode te salvar, e ele não aceita que você busque outro que não seja o único Deus verdadeiro. Então, se alguém tem ainda uma imagem, alguma coisinha mesmo, mas é uma medalhinha que eu peguei lá quando fui em Aparecida, que não sei o quê, se desfaça disso. Se quiser ajuda, a gente ajuda, tem uma lixeira bem grande aqui na igreja, a gente pode te ajudar com isso. Aí se desfaça disso hoje, não espere, não precisa chegar nem amanhã, porque Deus nos ordena a não termos imagens de escultura, não termos outros deuses que não Ele mesmo. Olha aqui no capítulo 20, irmãos, eu vou combinar com vocês, fique bem ligado que a gente vai dar uma passeada aí nos próximos minutos sobre esses capítulos 20 até o capítulo 23 de Êxodo. Olha o que diz aqui, capítulo 20, eu nem vou falar o livro, tá, gente? Se for outro de Êxodo eu falo, mas se for falar só o capítulo e o versículo, já sabe que é Êxodo 20, versículo 22. O Senhor disse a Moisés, diga o seguinte aos israelitas, vocês viram por si mesmos que do céu lhes falei, não façam ídolos de prata, nem de ouro para me representarem. Façam-me um altar de terra, e nele sacrifiquem-me os seus holocaustos, e as suas ofertas de comunhão, e as suas ovelhas e os seus bois, onde quer que eu faça celebrar o meu nome, virei a vocês e os abençoarei. Só até aí. Então o que Deus fala? Deus ordena ao povo que eu adorasse somente a Ele, e Deus agora dá as condições para isso. Hoje em dia nós não vamos sacrificar bois e animais, pois não é necessário mais isso, mas Deus continua nos orientando como seu povo, como devemos cultuar a Deus. Deus continua nos orientando pela sua palavra, como devemos viver unicamente para a glória do Deus eterno. E por isso é importante nós nos debruçarmos sobre a palavra, nós nos dedicarmos ao Senhor, e nós servirmos ao único Deus verdadeiro. Eu espero, antes da pandemia eu estava pregando sobre Malaquias de manhã, talvez alguns lembrem, e quando eu entrar no capítulo 3, até que ele fala sobre divórcio, um capítulo duro, que fala que Deus odeia o divórcio, estava ali, naquele momento veio a pandemia, e a gente suspendeu essa série, mas eu espero em breve voltar a essa série de Malaquias, que Malaquias fala da importância do culto a Deus, irmãos. O que nós estamos fazendo aqui não é semelhante a uma assembleia de condomínio, não é semelhante a uma sala de aula, não é semelhante a qualquer outra reunião que nós façamos, mas nós como igreja estamos reunidos diante de Deus para cultuá-lo, e nós precisamos aprender o que Deus requer de nós para cultuarmos. Eu não posso, como pastor da igreja, como líder, ou você, como uma pessoa que tem alguma liderança na igreja, estabelecer como o culto vai ser. Eu acho que hoje deve ser assim, deve ser assado. Quem estabelece como o culto vai ser feito, assim como era aqui no Antigo Testamento, é o próprio Deus que vai ser cultuado. Mas seguindo, isso é um assunto que eu espero voltar em breve, quando retomarmos as mensagens sobre Malaquias. Terceiro mandamento, não tomarás, versículo 7 do capítulo 20, não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Alguns pensam, mas isso vale hoje ainda? Deus é gracioso, é misericordioso, por que não valeria? Por que Deus teria essa opinião antes e agora mudou de ideia? Não, agora pode usar meu nome para falar qualquer besteira, para falar, está amarrado em nome de Jesus, como usaram até em novela. Não se iluda, não brinque com o nome de Deus. Eu confesso que tem vezes que eu até falo com alguém de Deus, eu chamo Deus de eterno. Os judeus, alguns parece que tinham essa prática.
chamar Deus de eterno, que o único eterno é Deus. Nós um dia seremos imortais, mas eterno é só Deus, porque ninguém o criou. Então, às vezes eu falo, o eterno te abençoe, o eterno, que até, mesmo a gente falando no dia a dia, a gente tem que ter temor, irmãos. Para com esse negócio, qualquer coisa falar em nome de Jesus, qualquer coisa falar, Jesus, cuidado. Deus não nos autoriza a ficar falando o nome dele, assim, como se fosse algo trivial, banal. Nós devemos ter temor ao pronunciar o nome do Altíssimo. E aqui no capítulo 22, versículo 28, olha o que diz. 22, 28. Não blasfemem contra Deus, nem amaldiçoem uma autoridade do seu povo. Então Deus pega isso e aplica para ele, que é a autoridade suprema, e também para as autoridades. Quer dizer que eu não posso discordar de nenhuma autoridade da igreja? Não é isso. Mas cuidado com o que sai dos teus lábios, cuidado com o que sai da tua boca. Sejam poucas as tuas palavras diante de Deus, diz a Escritura. Sejamos cuidadosos com o que falamos, e não use o nome de Deus, não use o nome de Jesus de forma irreverente. Deus não nos autoriza. Às vezes, a gente lendo muito a Bíblia, às vezes, numa brincadeira, vem algum texto na cabeça e você pensa em brincar. E às vezes eu fazia isso, mas o Espírito Santo começou a me incomodar. E uma vez eu ouvi um pastor falando isso. Não use a Bíblia para você ficar fazendo brincadeira, mesmo que não seja uma brincadeira imoral nem nada, mas não use a Bíblia para brincar com nada. Brinque com outras coisas. Brinque, seja alegre, seja feliz, mas não faça piadas com o texto bíblico. Não faça isso. A palavra de Deus, o nome de Deus é santo. Deus não nos autoriza a ficar usando o nome de Deus, a palavra de Deus, como de qualquer maneira. Cuidado com isso. Quarto mandamento, lembra-te, versículo 8, lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Essa é uma outra coisa, irmãos, que eu espero em Deus, se Deus permitir, nos próximos meses, a gente trabalhar um pouco sobre isso. Além da questão do culto, a questão do dia do Senhor. Há toda uma teologia, todo um vasto trabalho doutrinário na história da igreja, em todos esses séculos de igreja, nesses 20 séculos de igreja, atestando que a igreja cristã transferiu o sábado para o domingo como dia de culto ao Senhor. Então, não estou querendo dizer que você não pode fazer nada no domingo, mas cuidado. O que eu vejo é que muitas pessoas falam, todos os dias são iguais diante de Deus. A Bíblia até fala isso lá em Romanos 14, se você crê assim não tem problema. Eu também creio assim até certa medida. Mas o problema é que as pessoas começam a relaxar e deixam de valorizar o culto a Deus, a comunhão dos santos, e isso é muito nocivo para a sua vida espiritual e para a vida da igreja. Então pensa assim, eu tenho que fazer alguma coisa, tem que ser no domingo? Em todos os outros dias da semana, não tem outro dia para eu fazer isso? Eu tenho que me dedicar a alguma coisa, tem que ser no domingo? Reserve esse dia, eu vou descansar, porque descansar é de Deus também. Deus nos ordena a descansar, não a ser descansado. Ser descansado é uma coisa, descansar é outra. Ser descansado, Deus não nos ordena, mas a descansar, Deus nos ordena. Tira esse dia para descansar, dedique-se mais à oração, dedique-se mais às obras de misericórdia, como faziam os puritanos, mencionados de manhã na escola dominical pelo diácono Valquir, com muita propriedade. Dedique-se, se prepare para o culto, irmãos, se prepare, eu vou me preparar, porque não é religiosidade, não é questão de ser religioso, mas ali é um momento em que a igreja se prepara, os diáconos se preparam, o pastor ora, busca de Deus uma mensagem para trazer à igreja, o ministro de louvor busca de Deus, os músicos estão ali se dedicando no seu serviço, a escolinha quando voltar, os ministros, a intercessão clama a Deus que o Senhor se manifeste naquele lugar, tudo gira em torno disso. Quando pudermos, eu espero que em breve voltar até a nossa cantina, há todo um preparo. Às vezes a irmã fica semanas, a semana inteira preparando para termos um momento abençoado de comunhão depois. Há todo um preparo, tanto natural, a limpeza da igreja, tudo é preparado e sobretudo espiritual para termos esse momento. Valorize isso, irmãos, que isso é grato diante de Deus. Não seja religioso, não entenda que a gente tem que fazer exatamente como era no Antigo Testamento, mas não se deixe levar pela fala de muitos pastores liberais hoje em dia, que estão aí principalmente pela internet, falam, não é bem assim, todo dia do Senhor, faça o que você quiser, e daqui a pouco você vai estar desvalorizando, vai estar se enfraquecendo, que as pessoas falam isso, mas você não vai cultuar Deus em outro dia, você não vai, não vou cultuar domingo, mas outro dia eu vou me dedicar, você não vai dedicar dia nenhum, e isso vai ter um efeito nocivo na sua vida espiritual. Abra seus olhos para isso, em nome de Jesus, amém, irmãos? Capítulo 23, versículo 12. Em 6 dias façam os seus trabalhos, mas no 7º dia não trabalhem, para que o seu boi e o seu jumento possam descansar, e o seu escravo e o estrangeiro renovem as forças.
Só até aí. Irmãos, olha que bonito, que aqui você começa a ver um aspecto social da lei de Deus. E a gente tem que falar isso com cuidado, porque hoje em dia todo mundo que fala de algum aspecto social da lei de Deus, o pessoal acha que é esquerdista, que é comunista, que é socialista, não é nada disso. A teologia social dos teólogos liberais, dos comunistas que se dizem cristãos, porque é impossível ser comunista e cristão. Se alguém se diz comunista e cristão é porque não conhece o comunismo ou não conhece o cristianismo, ou é um hipócrita. Porque se conhecer o comunismo e conhecer o cristianismo, não tem como ser comunista e cristão. Não é isso que eu estou falando, mas a Bíblia fala de uma teologia que mostra Deus tendo um cuidado para com o necessitado, e aqui com o trabalhador. Deus está falando, se você tem um empregado, se você tem um estrangeiro, deixa ele descansar num dia. Então há um aspecto de descanso também. Nós precisamos descansar, irmãos. Nós não somos máquinas, nós precisamos ter um tempo de descanso, e também de um descanso e de um culto a Deus. Quinto mandamento, esse é muito importante, irmãos, e a nossa sociedade tem virado as costas para isso. 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. O primeiro mandamento com promessa. E olha o que diz aqui, irmãos, no capítulo 21, versículo 15. Olha que coisa grave. Olha para mim, só para eu te dar um contexto rápido. Perdoe ficar nesse vai e volta hoje. A gente está passando por muitos textos, mas eu creio que vai ser bênção para as nossas vidas. A Bíblia aqui, a gente vai ver que na lei de Deus tem uma série de ordenanças se alguém agredir alguém. Se você agredisse uma pessoa no contexto de Israel, você era punido, mas não com morte. Se você ferisse alguém, você ia ser ferido também. Por isso que é olho por olho, dente por dente. A gente fala, isso é cruel. Não, isso é para ter uma proporção. Senão alguém te dá um soco, você vai querer dar um tiro na pessoa. Não, você tomou um soco, dá um soco. Entendeu? Para ter uma proporcionalidade. Só que olha o que Deus fala quando o assunto é os pais. E eu te pergunto, antes da gente ler isso, como você tem tratado seu pai? Como você tem tratado sua mãe? Ou mesmo a memória deles, se eles são falecidos, que não deixa de ser uma forma de honrá-los, não eles lá no céu, mas você honrá-los, honrar a sua memória. Olha o que diz o 21:15. Quem agredir, preste atenção, quem agredir o próprio pai ou a própria mãe terá que ser o quê? Executado. Versículo 17. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser o quê? Executado. Então, no antigo Israel, segundo a lei de Deus, irmãos, se você amaldiçoasse alguém, se você agredisse alguém, você era punido. Agora, se você amaldiçoasse ou agredisse os seus pais, você era executado, segundo a lei de Deus, irmãos. O que isso Deus está nos revelando? Que a honra aos pais é algo muito caro aos olhos de Deus. Isso não morreu, não acabou em Malaquias. Deus continua nos chamando a honrar os nossos pais. Tanto é que Jesus tem um embate com os fariseus e fala, vocês são hipócritas, porque vocês tiram e falam que é corbã, que era uma oferta dada ao templo, e deixam de assistir seus pais. Eles estavam deixando os pais passando necessidade e dando oferta na igreja, no templo, no caso. Porque Jesus valida isso, porque nós temos que honrar nossos pais. Como é que você tem tratado seus pais? Como é que você tem tratado sua mãe? Olha a gravidade, você entendeu a gravidade da coisa? Um israelita podia ser morto porque agrediu seu pai ou sua mãe, ou porque o amaldiçoou. Então você vê o peso, a seriedade que Deus dá à família e a relação e a honra que devemos dar aos nossos pais. Sexto mandamento, não matarás, versículo 13. E aí vamos aqui no 21, capítulo 12. Olha o que diz, 21:12, pertinho da gente. Quem ferir um homem e o matar terá que ser executado. Todavia, se não o fez intencionalmente, mas Deus o permitiu, designei um lugar para onde poderá fugir. Mas se alguém tiver planejado matar outro deliberadamente, tire-o até mesmo do meu altar e mate-o. Meu Deus do céu. Isso está na sua Bíblia e na minha também. Pastor, você está falando que deve ter pena de morte no Brasil? Não. Não vou entrar nessa discussão. Até porque no Brasil, se estabelecesse pena de morte, misericórdia, com tanta injustiça, com tanta corrupção, ia morrer todo mundo. Mas eu não vou entrar aqui no mérito se eu sou a favor ou contra a pena de morte. A gente pode discutir isso em outro lugar. Mas eu não entendo que ninguém possa falar que pena de morte é uma ideia maluca. Quem inventou pena de morte? Quem pensou nessa maluquice? Deus estabeleceu assim no tempo da antiga aliança, com um propósito de que o seu povo fosse santo e tratasse a vida. A questão aqui, irmãos, não é você valorizar a execução, que é algo muito grave, mas você valorizar a vida que foi perdida. Porque a vida é algo muito precioso diante de Deus. Vá comigo em Gênesis 9.
Isso está antes da lei. Gênesis 9, versículo 6. Muito antes de Moisés, muito antes até de Abraão, ainda na aliança com Noé, Gênesis 9, 6, olha o que diz: quem derramar sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Então, qual é o princípio aqui? Nós não podemos atentar contra a vida de outra pessoa, independente das circunstâncias, salvo se não for algo planejado, como vimos lá. O cara se defendeu, alguém entrou na sua casa para te atacar, você reagiu e matou aquela pessoa num contexto. Isso aí era aceito em certas circunstâncias específicas, mas não deliberadamente, porque aquela pessoa, mesmo que seja uma pessoa que faça um monte de coisa errada, ela foi criada à imagem de Deus, imagem e semelhança de Deus. Eu não tenho autoridade para tirar a vida de ninguém, irmãos. Mas esse assunto rende, fica para uma próxima ocasião, mas só para mostrar como a vida é preciosa aos olhos de Deus. Por isso que nós cristãos somos peremptoriamente, radicalmente contra o aborto em todos os estágios da gravidez, em todas as circunstâncias. Mas o estupro, cuida da mãe, assiste a mãe, dá todo o apoio necessário, psicológico, emocional, financeiro para a mãe, se ela preferir doar a criança para a adoção, que assim seja, mas aborto não. Mas em casos de doenças, é uma questão um pouco mais polêmica, algumas igrejas entendem que é válido, mas muita calma nessa hora, porque a ciência, cheia de progressistas, entre aspas, querendo validar o aborto, vai começar daqui a pouco a botar um monte de coisa lá, querendo que o aborto seja legalizado em muitas situações, e nós não podemos concordar com isso, porque a vida tem valor diante de Deus. A discussão na sociedade dessa questão do aborto é entre os pró-vida, que somos nós, e os pró-escolha. Mulheres que falam, meu corpo, minhas regras, mas no momento em que tem um outro corpo, que é uma vida no seu ventre, já não é mais seu corpo, sua regra, porque tem uma pessoa vivendo dentro de você. Então, não matarás. E aí Deus mostra aqui um desenrolar importante desse mandamento. 20:14, não adulterarás. Aí eu não encontrei nesse contexto algo específico, mas lá em Levítico, capítulo 20, próximo livro da Bíblia, olha como Deus instruía o seu povo. Levítico 20, versículo 10. Levítico 20, 10. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero, ou seja, o homem, quanto a adúltera, terão que ser executados. É por isso que alguns dizem que quando chegou lá em João 8, que levaram uma mulher adúltera até Jesus, alguns falam ali, está vendo, Jesus não validou a lei, porque ele não mandou apedrejarem a mulher. Só que aqueles homens não estavam cumprindo a lei, que devia ser apresentado para Jesus o homem que adulterou e a mulher. E alguns até falam que talvez o homem fizesse parte do sinédrio, por isso que deixaram ele fora. E aí Jesus não falou que a lei estava errada, ele falou, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E eles, começando pelos mais velhos, que a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais consciente do nosso pecado, eles começaram a meter o pé, e deixaram a mulher sozinha com Jesus. Mas a lei fala que deveriam ser executados, e o que isso nos mostra, irmãos? A seriedade do casamento e da família diante de Deus. Isso nos mostra que Deus leva muito a sério o casamento e a família, e nós devemos levar também. Próximo mandamento, não furtarás, Êxodo 20, versículo 15, que é o 8º mandamento. Eu me perdi aqui. E olha o que diz aqui no 22, irmãos, isso aqui eu gostaria tanto que isso fosse aplicado em nosso país. Olha o que diz, Êxodo 22, a partir do versículo 1. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha, e abatê-lo ou vendê-lo, terá que restituir 5 bois pelo boi, e 4 ovelhas pela ovelha. Se o ladrão que for pego arrombando, for ferido e morrer, quem o feriu não será culpado de homicídio. Parece que nos Estados Unidos ainda é assim até hoje. Mas se isso acontecer depois do nascer do sol, será culpado de homicídio. O ladrão terá que restituir o que roubou, mas se não tiver nada, será vendido para pagar o roubo. Se o que foi roubado for encontrado vivo em seu poder, seja boi, seja jumento, seja ovelha, ele deverá restituí-lo em dobro. O que está falando aqui? Alguém roubou um boi, para trazer para a nossa realidade, alguém roubou um violão e foi pego. Se a pessoa destruiu, eu roubei o violão e destruiu o violão, você vai ter que pagar 5 violões. Se for boi, são 5 bois, se for ovelha, 4 ovelhas. Não tem dinheiro, então você vai ser vendido como escravo para pagar o negócio. Que isso? Agora imagina, irmãos. Imagina, irmãos, se isso valesse no Brasil para político corrupto, que guarda dinheiro nas partes íntimas. Que vergonha aquele senador miserável.
Que vergonha. Aí só do que estava nas suas partes íntimas, 33 mil reais, se ele fosse dar 5 vezes, ele ia ter que restituir, quanto aí, ó, quase 200 mil reais. Porque isso é justo, irmãos. Você não tem que roubar nada de ninguém. E aí talvez alguns falam assim, eu não roubo, porque eu aprendi com meu pai, aprendi com a minha mãe. Que bom, louvado seja Deus que teu pai te ensinou isso, a não roubar nada, a não furtar nada no mercado, a não roubar nada, ou não aproveitar de uma situação que você pode sonegar, roubar alguma coisa para se dar bem. Muito bom isso. Mas o cristão deve aprender isso não só porque teu pai ensinou, mas porque isso agrada a Deus, que Deus nos ensina que isso agrada a Ele. Vivemos uma vida justa, mesmo que isso nos custe. Então não tem que roubar nada de ninguém. E se essas leis fossem aplicadas no Brasil, irmão, não estou falando que a gente tem que pegar isso e traduzir direto, não, mas a gente pode constituir advogados, pessoas influentes na sociedade que entendam isso e vão influenciar para que tenhamos leis mais justas. Imagina como maravilhoso, né? Porque aí você bota o cara na cadeia e o cara fica sendo mantido pelo Estado, custando rios de dinheiro sem fazer nada. Às vezes ele até queria trabalhar, mas não pode. Às vezes uma condição precária, desumana. Quando você podia simplesmente botar o cara para trabalhar e pagar o que roubou e ainda meter uns 5 vezes em cima, que eu queria ver se não ia reduzir o roubo. Porque Deus é santo e Ele chama o seu povo a viver de modo diferente. Caminhando para o fim, irmãos. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Versículo 16. E aqui no capítulo 23, logo no início fala assim, ninguém faça declarações falsas e não seja cúmplice do ímpio, sendo-lhe testemunha mal intencionada. Não acompanhe a maioria para fazer o mal, versículo 2 do capítulo 23, ao testemunhar num processo. Não perverta a justiça para apoiar a maioria, nem para favorecer o pobre num processo. Olha o que Deus está falando aqui que Ele espera do seu povo. Ele não quer que a gente distorça a justiça nem para ajudar o pobre. Porque alguém podia fazer assim, olha só, eu vou dar um jeitinho aqui, vou falar meia verdade, que eu quero uns testemunhos num tribunal. Eu vou falar uma coisa mais ou menos assim, porque o cara é pobre, ele vai ser punido, vai se dar mal. Deus, não faça o que é errado nem para beneficiar o pobre. E é isso que Deus nos ensina na sua palavra, porque Ele é um Deus santo, e Ele ama a justiça e nos chama como seu povo, como chamou o povo israelita no Antigo Testamento, a vivermos uma vida justa. E assim chegamos ao 10º mandamento. Versículo 17, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. E aí Deus sai, porque antes a gente estava vendo, não farás imagem de escultura, segundo mandamento, não matarás, era de fato a pessoa matar o outro, não adulterarás, era de fato você ter relações com uma mulher que não é a sua esposa, ou mulher com um marido que não é o seu, com um homem que não é o seu marido. Não furtarás, era você pegar alguma coisa que não é sua e roubar mesmo. Não darás falsa testemunha, você falar algo falso para prejudicar alguém. Não sei se dá para fazer essa aplicação, mas a gente pode pensar um pouquinho na fofoca, né? Também o crente não pode ser fofoqueiro. Mas agora, o não cobiçarás vai além de você pegar e fazer a coisa e vai lá para o coração. Porque Deus nos fala não cobiçar nada que não é nosso, irmãos. Não cobice a mulher do outro, não cobice o carro do outro, não cobice a casa do outro, não cobice os dons do outro, não cobice o cabelo do outro, não cobice a roupa da outra. Se alegre com o que Deus tem te concedido, tenha contentamento, tenha alegria, e Deus há de se agradar da sua vida. E sobre essa questão da cobiça, eu não vou me estender por causa do horário, mas deixa, se você quiser depois ler, lá em Mateus capítulo 5, Jesus, como eu falei, ele expande o 6º mandamento, que ele fala, se você tiver com tanta raiva da pessoa, que você fala, raca, que era significar, é como se você falasse assim, em nossos termos, né, seu idiota, e você quisesse que aquela pessoa morresse, é como se você tivesse matado. Já viu alguém que falou assim, fulano morreu para mim? Porque se aquela pessoa pudesse, ela tiraria a vida do outro, ela não faz isso porque ela vai ser presa. Então Jesus fala, quando você faz isso, no seu coração aquela pessoa já morreu para você, você já está ferindo o mandamento. Você não está matando porque você não pode, você tem medo de ser preso. E o outro que Jesus fala, em relação ao 7º mandamento, não adulterarás, que eu falei aqui. Quando você deseja uma mulher que não é a sua, mesmo que você não venha ter relações com ela, no seu coração você já está adulterando, já está pecando contra Deus. Então o 10º mandamento já nos aponta o que Jesus vai ampliar, que o pecado ele está no coração, não só na mão, não só no ato, não só em você fazer o ato, mas você desejar no seu coração. Para concluirmos, irmãos, só uma observação aqui, porque a gente não é socialista, a gente não crê que
papel da igreja é ficar distribuindo cesta básica, embora a gente faça isso. Não é ajudar o pobre, embora em certa medida a gente faça isso. Vimos isso mesmo em Gálatas, os apóstolos de Jerusalém orientando Paulo a não se esquecer dos pobres. Mas há algo da dimensão da misericórdia e da compaixão que precisa estar na vida da igreja, irmãos. Olha o que diz aqui o 22, 25. Se fizerem empréstimo a alguém do meu povo, algum necessitado que viva entre vocês, não cobrem juros dele, nem emprestem visando a lucro. Se tomarem como garantia um manto do seu próximo, devolvam-no até o pôr do sol, porque o manto é a única coberta que ele possui para o corpo. Em que mais se deitaria? Quando ele clamar a mim, eu o ouvirei, pois sou misericordioso. O que Deus está usando, e eu quero usar isso como uma ilustração, para a gente caminhar para a conclusão. Um israelita tem dinheiro e emprestou para alguém. Deus fala, não empreste como um agiota buscando ter vantagem em cima do teu irmão. E se essa pessoa não tiver com que se deitar e você pegar o manto dela, tipo como se fosse um paletó, me deixa teu paletó para garantir que você vai me pagar. Mas à noite devolva para ele dormir. Olha a misericórdia e o cuidado de Deus para com o necessitado. E se você não fizer isso, ele vai orar a mim, eu vou lembrar e vou vir em cima de você. Como a igreja e os nossos círculos de relacionamento seriam mais saudáveis, mais amorosos, se nós observássemos princípios tão simples assim, irmãos. Observe que Deus não fala assim, esquece a dívida, empresta e não cobra não. Deixa o cara lá, sai distribuindo dinheiro para todo mundo. Deus não valida o assistencialismo. Deus fala, você emprestou, você tem direito de receber. Se você emprestou dinheiro, você trabalhou, o dinheiro é teu, você emprestou, tudo bem. Não oprime o cara, não deixa o cara passar frio, passar fome, mas deixa ele te pagar sim, ele vai ter que te pagar. Ele vai ter que trabalhar e te pagar, isso é justo. Se você quiser perdoar a dívida, é contigo. Mas Deus não te ordena perdoar a dívida. Mas Ele fala para tratar com misericórdia e compaixão aqueles que estão ao nosso lado. Irmãos, se nessa breve exposição nós pegarmos algumas coisas disso, e dessa lei maravilhosa, como deu o tema essa mensagem, a beleza da lei e o caráter do rei, porque elas refletem o caráter do nosso Deus, que é um Deus justo. Porque isso é justo, irmão. Se você trabalhou para ter o teu dinheiro e emprestou para alguém, é justo que a pessoa te pague. Agora, do caráter misericordioso e compassivo de Deus, que você tenha compaixão daquela pessoa e não deixe ela passar necessidade só para te pagar, entendeu? Se você não precisa. Então, essas leis mostram o caráter do nosso Deus. Nosso Deus é justo, como o diácono José Paulo leu no início, no Salmo 145. Nosso Deus é justo, nosso Deus é compassivo, nosso Deus é amor, nosso Deus deu a maior demonstração de amor que alguém poderia dar por nós. Cristo Jesus entregou a sua vida por nós. O Senhor Jesus fala lá no Evangelho de João, que pode ser que alguém queira provar o seu amor, mas vamos lá, João 13, eu não ia citar esse texto de cabeça, vai ficar ruim. João capítulo 13. João capítulo 13. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ele fala que dá vida pelos seus amigos. Versículo 34. Diz assim, novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Não era bem esse texto, mas acho que está nesse contexto que Jesus fala que ninguém ama a ponto de entregar a sua vida. Jesus entrega a sua vida por nós e nos chama a um novo mandamento que qual é? Nós amarmos como Jesus nos amou, ou seja, a ponto de entregar-se por nós. Então, amados, os mandamentos de Deus não são pesados, não são para nos trazer um peso. Eles são como aquela lona que eu ilustrei no início, nos protegem da chuva, são como uma cerca que nos protege de cair no abismo, são como um laço que nos protege quando a gente está caindo já. E eles refletem o caráter santo do nosso Deus, que é santo, que é justo, que é misericordioso. Então que possamos refletir nisso e amar a palavra de Deus, amar a lei de Deus. Amar é honrar e adorar somente a Deus, não fazer nenhuma imagem de escultura, para adorá-la, para venerá-la, seja como for, não tomarmos o nome do nosso Deus em vão, dedicarmos, seja um dia, ou se você não pensar exatamente assim, mas dedicarmos tempo
intencionalmente para cultuar a Deus. Não é deixarmos de honrar os nossos pais, pois isso é muito sério diante de Deus. Não matarmos alguém, mesmo que não seja com uma faca ou com um revólver, mas que seja no coração. Não adulterarmos, mesmo que seja no olhar ou no pensamento. Isso é difícil numa sociedade tão erotizada como a nossa, mas é o mandamento que Deus nos chama a fazer. Não furtarmos, não tomarmos aquilo que não é nosso, não só porque aprendemos assim dos nossos pais, mas porque isso agrada o nosso Deus. Não usarmos de falso testemunho, não falarmos coisas para prejudicar alguém, ou até para beneficiar alguém, se isso não for verdade. E não cobiçarmos nada. Deus tem nos dado muito, irmãos. Deus tem abençoado sua vida. Deus tem te dado a oportunidade de conhecer a sua palavra. Deus tem te dado livre acesso a Ele pela oração. E que nós possamos viver de modo digno desse santo evangelho que nos alcançou. Que a maior dádiva que precisávamos, Deus entregou gratuitamente, entregando Jesus para morrer em nosso lugar. Fique de pé, vamos orar.